Boa noite. Quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus, a palavra do profeta Ezequiel, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o monte de Israel e profetiza contra eles, e dirás: Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales, eis que eu, sim, eu mesmo trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. Amém? Deus, quando quer tratar com alguém, quando quer tratar com um povo, quando quer tratar com uma nação, Deus ele tem seus meios e tem seus propósitos, e Deus ele escolhe pessoas para que essas pessoas venham ser o transmissor, o comunicador daquilo que Deus quer para a pessoa. E quando Deus ele quer consertar alguém, consertar um povo, consertar uma nação, ele chega junto e ele fala o que ele quer para aquela nação, para aquele povo, para aquela pessoa. Deus chamou o profeta Ezequiel para profetizar para Israel, para o povo dele, e não para um povo estrangeiro, não para um povo que falasse uma outra língua, mas para o próprio povo de Israel. E eu lendo aqui esta palavra, o Senhor me deu a entender algumas coisas que dá para assimilar para a vida de muita gente. E eu vejo aqui, Deus diz para o profeta Ezequiel: se volta para os montes e diz para eles assim que eu me volto contra você. Monte, outeiros, ribeiros, eu mesmo, sim, eu mesmo trarei sobre vós a destruição, sobre os vossos altos. Então Deus ele está dizendo aqui: eu estou me voltando não contra as montanhas, não contra os altos e nem contra os ribeiros, mas sim sobre o que estava sobre os ribeiros. Deus está dizendo: eu estou me voltando contra os altares edificados não a Deus, mas a um Deus estranho. Deus se revolta contra o seu povo quando o seu povo deixa de seguir, de obedecer à sua vontade. E Deus se revolta severamente contra Israel, dizendo assim: eu me voltarei contra vocês e contra os seus altares. Eu não vou alisar a cabeça de vocês, mas eu vou chegar junto de vocês, vou corrigir vocês, porque vocês estão me abandonando. Se eu prosseguir lendo aqui, a palavra vai dizer que o povo, ele deixa de olhar para Deus, deixa de seguir a Deus. Deus diz que eles os abandonou. E Deus diz que por eles abandonarem, deixarem de olhar para o foco, que era Deus, que era o Deus Jeová, eles passam agora a olhar para um Deus estranho, para uma imagem de escultura, para um ídolo feito por mão de homens que não tinha poder nenhum de resgatar na situação que eles estavam. E Deus vai usando o profeta e dizendo o que ele tem que fazer. E Deus manda o profeta já avisar o povo que Deus está se revoltando contra aquele povo por causa que o povo estava se desviando da presença de Deus. E Deus diz assim: olha, eu vou trazer sobre vocês a espada, e no meio de vocês muitos cairão, mas muitos fugirão e se espalharão entre as nações. Muitos irão para as nações vizinhas de vocês. E vocês que se espalharem vão se lembrar de mim. Aí entra, irmãos, o amor de Deus. Aí entra a misericórdia de Deus aqui no versículo 9. Diz assim: então se lembrarão de mim
os que de vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Opa, Deus está dizendo que vai mandar um cativeiro para aquele povo. E Deus diz assim: porquanto me quebrantarei, Deus está dizendo isso, portanto me quebrantarei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado é com aquilo que a gente olha, porque se a gente olhar muito para o mundo, a gente vai querer seguir conforme o mundo anda. Se a gente tirar os nossos olhos do foco do Senhor Jesus Cristo, a gente vai querer andar segundo como o mundo anda. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, não se apegarmos à lei de Deus, a gente vai querer andar como o mundo anda, e o mundo anda do jeito que o mundo quer. O mundo não está preocupado se ele está adorando ao Deus correto, ao Deus certo, se ele está no caminho certo, se está no caminho errado. O que ele importa é que viva nas suas vontades, nos seus prazeres e pronto. Mas para Deus, irmãos, isso é triste, isso é pecado, isso é abandonar o Deus verdadeiro e seguir a um Deus falso, a uma ilusão falsa, porque o diabo segue o entendimento das pessoas para que elas não venham captar a mensagem de Deus e entender que Deus é amor, mas que Deus é justiça, que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus e que Ele chama a todos para vir para Jesus, para que se cheguem a Deus. Israel estava se desviando da presença de Deus. Imagine quantos irmãos não estão se desviando da presença de Deus, e Deus não quer que você se desvie da presença do Senhor, porque Ele te ama. E tem muitos que estão longe da presença do Senhor, e Deus diz assim: eu me compadecerei de você. Eu me compadecerei de você. Porque eu estou te vendo na tua transgressão, no teu erro, no teu desalento. Ele vai dizendo que a pessoa ela precisa se reconciliar com Deus. Porque se a pessoa continuar vivendo a vida que ela está vivendo, se desviando da presença de Deus, cada vez que a gente sai da vontade de Deus, a gente se desvia do querer de Deus, daquilo que Deus tem pra gente. E o povo de Israel estava fazendo justamente isso, se desviando, se afastando, se separando da presença de Deus. Eles estavam olhando, estavam cobiçando, estavam andando no seu na sua própria vontade. E Deus não quer que a pessoa viva na sua própria vontade, mas viva na vontade dele, no mandamento dele. Deus já deixou a palavra dele escrita para que a gente viesse realmente seguir aquilo que ele quer para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus quer para a minha vida. Então Deus ele nos chama a se reconciliar com o Senhor. O Senhor nos chama a se voltar para a sua palavra, porque a palavra de Deus é o que fortalece a vida do homem, é o que fortalece a vida do crente, é o que fortalece a vida do ser humano. A palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, Jesus mesmo falou: as minhas palavras são espírito e vida. Se as palavras de Jesus, e a Bíblia diz que no princípio e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, está se referindo a Jesus Cristo. Então está dizendo que Jesus é a palavra de Deus, e se a palavra de Deus ela é espírito, ela é vida, então a palavra de Deus vai te dar vida aí onde você está. A palavra de Deus vai te dar ânimo aí onde você está, porque a palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela edifica aquilo para qual foi enviada. E Deus disse assim para o povo de Israel: olha, as palavras que eu estou dizendo para vocês, elas não vão cair por terra não, elas vão se cumprir, vocês vão ver. E Deus ele fala seriamente com o povo através de Ezequiel. Mas Deus estava tentando alertar o povo, tentando despertar o povo para que o povo viesse parar. Porque Deus disse sério aqui para o povo, irmão. Deus disse assim: olha, vocês vão ver que eu sou o Senhor e minhas palavras ela é verdadeira.
Vocês vão ver diante do altar, dos altares que vocês levantam a esse Deus, o Deus Sol que eles adoravam. Vocês vão ver os seus corpos lá espalhados diante deles, transpassados sobre o altar que vocês levantaram. Vocês vão ver ossos espalhados por toda a cidade. Aquilo que vocês diziam, olha, aquela terra na nossa cidade é a melhor terra. Vocês vão ver que ela irá ficar tão assolada quanto o deserto. Aí você imagina uma pessoa que se desvia da presença de Deus, da palavra de Deus, ela começa a andar nos seus próprios caminhos e na vontade do mundo, e ela começa agora a desfrutar das coisas do mundo, e ela não está se lembrando de que Deus está dizendo assim, olha, se você não se consertar, as coisas vão começar a piorar, porque a minha palavra vai se cumprir. Não importa em qual estação, em qual época, a palavra de Deus vai se cumprir. Então as pessoas que estão se afastando de Deus ou querendo se afastar de Deus não estão se lembrando de que Deus é amor, mas que Deus é justiça. E que se afastarmos de Deus, o inimigo toma posse da vida da pessoa que se afasta e começa agora a dificultar toda a sua história, toda a sua